Oi, para você que está vendo a reprise, sejam todos bem-vindos agora, quem está assistindo aqui ao vivo. Nossa live caiu e está de volta. Aparentemente o Instagram está um pouco instável, então a gente está com alguns problemas. Espero que a gente consiga fazer agora, tá bom, gente? Então, bora lá. Tô esperando a nossa ilustre convidada voltar. E assim que ela voltar, a gente recomeça. O Instagram realmente está com problemas, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocar aqui qual é o tema da nossa live. O tema da nossa live é como construir uma rotina tranquila. A Adri já entrou. Que bom, Adriana, porque tava o Facebook e o Instagram tão instáveis aqui. Já vou te aceitar. Vou colocar aqui o título. Fixei o comentário. E agora, vamos lá. Ai, ai, ai. Bora lá. Oi. Eu não, Desculpa, o Instagram tá um eu até fiquei confuso em hoje. dúvida se era minha internet. Aí, se cair de novo, o que que a gente faz? Para e Se cair de novo, daí a gente tá marca para bom, fazer tá outro bom, tá dia, bom. tudo bem? Porque é a verdade do Instagram hoje mesmo, né? Mas espero que não caia Tá de bom. novo. Vamos aguardar. Bem, então, vinda de volta, Adri. Vou ter que te perguntar de novo, tá bom? Vou te perguntar então, se você tem uma rotina tranquila. Dá para melhorar, mas com Dá para certeza já é melhorar? bem mais Mas tranquila do que alguns anos atrás. Com certeza. tá. Quer contar então um pouquinho quem é você, como era há alguns anos atrás e o que você fez para ter uma rotina mais Bom, eu tranquila? sou engenheira ambiental e eu sou professora de permacultura. E isso tem muito a ver com o meu propósito e como eu cheguei numa rotina mais tranquila, né? Eu, desde a década de 80, eu já entrei em contato com a permacultura. Não tem como eu falar da minha trajetória sem falar da permacultura, né? É um conjunto é uma metodologia, um conjunto de princípios para a gente construir sistemas humanos sustentáveis. Então, com isso, a gente tem que ajustar a nossa rotina com o ritmo da natureza. Então, a gente tem que entender para onde vai o nosso lixo, por exemplo, né? Fechar ciclos. Então, se eu jogo lixo na lixeira e ele some magicamente da minha frente, né? É muito cômodo. Ah, eu tenho uma rotina tranquila, eu jogo lixo e ele some da minha frente. Só que quando a gente sabe que o planeta está sofrendo com esse hábito que eu tenho, eu vejo que eu tenho que mudar meus hábitos, né? Então, como fazer para eu mudar meus hábitos, ter hábitos mais regenerativos do planeta, ao mesmo tempo que eu tenho uma rotina mais tranquila, mais conectada com os ciclos naturais, né? Então, a gente tem que ajustar a nossa rotina. Então, esse trabalho de me planejar, me organizar, começou por conta da permacultura, de como eu me organizar para ter hábitos coerentes com o que eu acredito e com o que eu ensino. E aí que eu comecei Nossa. a buscar conexões, né, com métodos de produtividade, mas realmente faltava algo, né? Não, você tem que produzir muito, você tem que ter mais energia, dormir cedo, acordar cedo para produzir mais, para ser competitivo. E eu sentia que para encaixar com a permacultura faltava alguma coisa, né? E aí o método Vida Organizada, e quando eu conheci você, assim, deu um clique. Eu falei, nossa, que legal, era isso, né? A compassividade e a gente cuidar da gente primeiro, ter essa tranquilidade, é o que vai realmente fazer sentido, né? Dri, antes de você entrar e apresentar como que está a sua vida hoje, o que você está fazendo, né? Que é muito legal, não vejo a hora de compartilhar isso com o pessoal. Queria só fazer um comentário, porque eu vi um comentário aqui no chat que sai um pouquinho do contexto da live, mas acho que é importante comentar. Porque o Jefferson, ele postou aqui ele fez um desabafo aqui sobre a situação dele,
E eu tô vendo o pessoal no chat aqui ajudando, e a Camila, a Luana, todo mundo, né? Obrigada, gente. E Jefferson, é isso mesmo, procura ajuda, tá? Não fica divulgando isso na internet, não. Eu sei que você tá desesperado aí, mas procura ajuda e fica bem, tá bom? E de alguma maneira a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre essa mudança de vida, mudança de rotina, mas nada substitui um tratamento Uhum. adequado quando a gente está com uma questão assim mais grave, mais Sim, pontual. Tá bom, com Andrei? certeza. Desculpa só sobre esse comentário, tá? Para não ficar sem essa resposta. Se cuida aí, Jefferson. Tamo junto, hein? Se cuida, não faça nada, hein? Vamos lá. Se procura ajuda, né? Como a Camila falou. Dri, então assim, conta pro pessoal o que você faz Hoje, hoje. Onde você está no momento? Você está num apartamento cinza na Avenida não, Paulista, morando? não. Eu moro em Baipendi, Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, numa comunidade chamada Mauê, cujo significado do nome é União Inteligente, e são 12 núcleos, né, 12 famílias ou pessoas, né, que estão juntos construindo uma comunidade. E é num lugar bem afastado, então você chega em Baipendi, aí você passa por um vilarejo chamado São Pedro e continua na estrada. Quando não tem mais nenhuma estrada, chegou. Depois da Mauê não tem mais estrada, a gente está assim no fim da linha da estrada. Então a gente tem uma vista muito bonita. Eu queria mostrar para vocês, mas hoje está muito chuvoso, não deu para fazer lá fora. Ah, bom, não vai faltar oportunidade. Depois você me manda uma foto e a gente eu compartilho no Tá feed, bom. se você quiser. E me- o que te motivou, assim, qual foi o seu principal propósito, né? Você comentou um pouquinho na outra live que caiu, assim, mas se você puder compartilhar um pouquinho, qual foi o seu grande propósito, assim, para ir morar numa comunidade? Como que foi essa construção para você? Uhum. Então, em primeiro lugar, por que que você quis fazer essa escolha em Uhum. específico para sua vida e o Bom, processo? o propósito ele está ligado à permacultura, né? Os princípios da permacultura. Então, os princípios são cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilha justa dos recursos. E depois tem os princípios de design, que é como a gente trabalhar o design da nossa vida, né, no nosso dia a dia, para a gente se inserir nos ciclos da natureza. Então, na cidade, é muito difícil a gente se inserir nos ciclos da natureza. A gente até consegue fazer algumas coisas, assim, reciclar o lixo, reaproveitar a água, compartilhar com vizinhos, fazer uma horta comunitária num terreno, a gente até consegue praticar algumas coisas, mas os ciclos ficam abertos, né? A gente não consegue fechar o ciclo da produção do alimento, do tratamento do nosso esgoto adequadamente, de forma a não poluir os rios, a água. Aqui, por exemplo, a gente tem nascentes na nossa própria área, então a gente tem uma água de qualidade, que a gente consegue ter esse abastecimento por gravidade, né? Então, primeira coisa é a autonomia. A gente consegue a autonomia de viver de uma forma mais resiliente para nós. Isso é um interesse individual, né? E tem um interesse na regeneração do planeta. Então, por exemplo, essas nascentes, a gente sabe que pelo histórico anterior, elas tinham muito mais vazão de água do que tem hoje. Então, a ideia é a gente replantar as florestas acima das nascentes para que a água consiga infiltrar no solo e consiga abastecer melhor as nascentes. Então, isso é um propósito regenerativo que Mauê tem. E também a gente entende que as cidades, por mais que a gente saiba que as cidades vão existir por muito tempo, né? Pessoas vão estar na cidade por muito tempo, então a gente tem que cuidar também das pessoas que estão na cidade, mas as cidades como elas estão à beira do colapso, de um grande colapso energético, social, econômico, o próprio espaço, né?
não tem espaço, então você tem que andar longas distâncias para fazer o que você precisa fazer, para trabalhar, para ir no comércio. Então, aqui, apesar da gente estar longe dos grandes centros, a gente tem muito mais capacidade de produzir, atender às nossas próprias necessidades aqui. Né? Uma parte dos alimentos a gente produz, a gente não tem tanta necessidade de tecnologia, a gente tem porque a gente está sempre conectado, né? Então a gente tem a gente tem fornecimento de energia elétrica aqui, então a comunicação está garantida, e a gente procura usar essa comunicação para fomentar os processos, né, daqui, trazer pessoas que vão ajudar, e também a gente continua o trabalho de permacultura, né, eu continuo o trabalho ensinando permacultura, e a gente consegue trabalhar em casa, a gente consegue trabalhar à distância, então a gente não tem necessidade de pegar um carro e ir até o trabalho e voltar e pegar metrô. Então a gente tá mais aqui mesmo, né? A gente recebe algumas visitas, então tem uma troca muito grande assim de conhecimentos e de trabalho também, né? Troca de voluntários mesmo, né? Que vêm ajudar a gente aqui. E a gente está fazendo algumas construções, então algumas construções são de bioconstrução, então com terra, com barro, com palha, são materiais que tem disponíveis aqui. Né? A gente compra o quê? A madeira e o cimento, e o resto dos materiais estão aqui. Uhum. Eu tô acompanhando aqui o chat, tá? E tem algumas pessoas fazendo perguntas. Eu vou deixar você contando um pouquinho da sua história e daí já venho para as perguntas, tá? Tá. Só para você saber que eu vou voltar nessas Eu aqui não daqui estou a pouquinho. conseguindo ver, E eu eu não queria te estou perguntar, né? conseguindo ver o chat, tá, gente? Me desculpe. Tá bom, tá Tô bom. vendo aqui, tá? Não, é até por isso que eu tô te pegando aqui. E uma coisa que eu queria te perguntar, né? Eu anotei tanta coisa aqui já para te perguntar, mas eu acho que a próxima pergunta vai ser a seguinte: você falou muito dessa questão agora, né? No final da sua rotina, que você não precisa sair de carro para se deslocar, para ir para o trabalho, etc, etc. Conta um pouquinho como é, então, a sua rotina. A sua rotina individualmente, né, dentro de casa, então, com o seu companheiro também, e a sua vivência em comunidade. Como que é isso? Eu acho que o pessoal fica curioso para saber, né? Como que a comunidade se organiza, como que a gente lida com os diferentes interesses e os objetivos em comum também. Esses objetivos em comum são uma coisa muito legal, assim, porque aqui funciona também a sede da ONG Rizomar, que é a ONG que está desenvolvendo a metodologia para criar esse tipo de comunidade, nessa visão, né, mais integrada com a comunidade local, preocupada com a questão social, com consciência de classe. Então, não é uma transição para o campo, vou fugir para ficar de boas na montanha. Né? É uma transição para o campo para a gente criar uma fórmula, uma metodologia que possa ser replicada e que seja acessível para a maioria das pessoas. Né? Então, a nossa rotina inclui muitas reuniões, reuniões online, porque muitas das pessoas ainda não estão morando aqui, né? Inclui a gente cuidar da horta, plantar, roçar o mato, fazer mutirão de construção, e tem também o atendimento dos clientes, tem algumas pessoas que trabalham com horário, né? Trabalham para empresas com horário, então trabalham no computador a maior parte do tempo, mas tem também os momentos de plantar, de cuidar do ambiente aqui, né? Ao redor. E a gente está morando ainda, porque a gente ainda está construindo a nossa casa, na nossa área individual, que a gente chama de rama. Né? Então, cada um tem a área individual e a maior parte da terra é comum. Então, a gente pode fazer projetos tanto na área comum quanto na nossa área individual. A gente está ainda construindo a nossa casinha, então a gente ainda mora na casa comunitária, que a gente chama de casa-mãe,
Então, a gente compartilha a elaboração da alimentação, os horários não são tão fixos, a gente, de acordo com as necessidades, a gente é, é, varia um pouco, não tem uma rotina assim, não. Cada dia um faz a comida, cada um faz uma coisa. A organização ela está meio fluida, mas eu acho bom assim, está funcionando. Cada um faz no seu tempo, cada um faz o que gosta mais de fazer, né? Eu acho que faz parte também da rotina tranquila, né? Total. É muito mais sobre fluxo do que sobre ter uma lista de coisas a Regras, fazer, né? né? Que são ferramentas que ajudam, mas assim, que dão suporte a esse fluxo e não que determinam esse fluxo, né? Exatamente. O que você acha dessa Exatamente, ideia? porque se você tem regras pré-concebidas, por exemplo, a gente tem um regimento interno aqui que tem algumas mínimas coisas, mas tem muito microgerenciamento, a gente evita de colocar no regimento interno, porque as necessidades mudam. Então a gente tentou fazer uma regra a respeito de animais, por exemplo, né? Não, não pode ter animal, não, pode ter até tantos animais, né? Porque se tiver muito vira um caos. Aí a gente chegou à conclusão, gente, a gente vai analisar caso a caso, né? A gente não precisa colocar no regimento isso, a gente vai se reunir, ó, tem um bichinho e tal. Aí o que que aconteceu em seguida? Apareceu um gatinho aqui. E agora ele é o xodozinho da casa, né? Todo mimado. Ai, que bonitinho. Se tivesse no regimento lá, que a gente já ia ir agora, né? A gente vai ter que mudar o regimento. Então, é o fluxo da vida mesmo, né? Permitir. Sim, muito legal. E eu vou aproveitar que você está falando sobre a rotina e vou trazer uma pergunta aqui, que foi o usuário é Baia Inc. Underline. E ela perguntou assim: olha, minha dúvida é sempre a mesma. Pessoas idosas, como viver num local tão belo, mas tão distante de recursos de emergência, saúde e acessibilidade, supondo que não dirijam mais? É aí que entra o Essa é uma cuidar, dúvida né? aqui. Um cuidando do outro. Então, a ideia é que a família more também, né? Que a gente cuide. Por exemplo, o Moacir é 11 anos mais velho que eu. Então, a gente já está ficando velhinho, né? Então a gente já pensa nisso, né? Como que vai a gente, claro que a gente pretende ter saúde e energia por muitos anos ainda para fazer as coisas e dirigir e tudo, mas a gente sabe que chega uma hora que não tem mais essa condição, né? Então o próprio fato de a gente ter uma comunidade resolve isso. Porque a gente tem o posto de saúde aqui a 1 quilômetro, a gente tem a cidade de Baipendi, que tem hospital, tudo. Então seria questão de pegar um carro e levar a pessoa, né? E a gente tem uma comunicação eficiente, a gente está elaborando como que vai ser a nossa comunicação quando cada um estiver na sua casa, né? Também tudo isso está sendo pensado. E o mais legal, Thaís, é que as pessoas são muito bacanas. Então, a gente está construindo também uma nova camada de família, né? Então, a gente trabalha muito as metodologias de comunicação não violenta, de governança mais horizontal, né? Então, é muito aprendizado. A gente não pode dizer, a gente tem uma metodologia pronta, porque a gente está sendo o experimento, né? Então, muita coisa está sendo elaborada e agora está sendo criada a segunda comunidade Rizoma, que é vizinha aqui nossa. Então, eles já estão começando com alguns passos na frente da gente. Eles já têm mais autonomia, eles já estão sabendo se organizar, já estão com o estatuto pronto, com a associação criada, com a terra praticamente comprada, né? E eles já têm uma estrutura mais comunitária do que quando a gente começou aqui. Ele já tem uma outra visão, né? Então, é uma experiência que vai se consolidando conforme a gente vai vivendo. É uma coisa bem nova que a gente está fazendo. E eu imagino que, então, cada comunidade, como você falou, tem a sua própria Sim, autonomia, assim, também de discutir o que é o melhor da comunidade em questão, sim. né? Muito legal. E, e esse cuidar, eu imagino que também se estenda às crianças. Tem crianças Por na enquanto, a Ecovila? gente tem uma criança, o Benjamin,
que é um Nossa, querido, ele ainda, toda cuidada. eles ainda não moram aqui, né? A família dele ainda mora em Campinas e eles de vez em quando vêm para cá. Quando eles vêm é uma festa, né? Mas a gente quer que venham mais crianças, a gente quer ter mais crianças aqui, né? E aí eu imagino que essa pergunta que foi feita, né, sobre a questão da preocupação de acessibilidade para a saúde para os idosos se estenda também com a questão escolar das crianças. Vocês imaginam aproveitar a própria estrutura da cidade vizinha, assim, ou do município que vocês fazem parte para isso? Ou tem planos de, por exemplo, ter uma escola dentro da comunidade, algo É, nesse como a sentido? gente não tem crianças ainda, a gente não tem esse plano de fazer escola dentro, né? A gente pensa mais em integrar as crianças que tiverem na escolinha da vila aqui perto, né? E, e ter a Mauê como um lugar para experiências, então para eles virem e plantar com a gente, e fazer algumas atividades aqui, né? Ter essa integração com a escola, a gente também ir Uhum, fazer atividades na escola, isso está dentro dos planos dessa integração, né? que legal. E olha, temos uma pergunta aqui que vai fazer um gancho para uma coisa que eu ia perguntar mesmo, então vou aproveitar para fazer. A aromaterapia.luz da lua falou: que maravilha, parabéns pela sua iniciativa. Como fazer para trabalhar como voluntário ou troca nesta comunidade? E aí, acho que vale a pena, talvez, você falar sobre a comunidade, o nome, porque o pessoal está perguntando aqui, Não, é Rizoma, né? Mas, tá. mas não, não, é só porque o pessoal está perguntando qual é o nome da comunidade, daí também como se uma pessoa quiser morar numa ecovila, qual é o processo, ou se ela quiser participar, né, como a nossa amiga aqui da Luz da Lua falou, como voluntária para fazer uma troca, como funciona. Então fala um pouquinho mais sobre, acho que cada ecovila tem o seu sistema, né, de funcionamento assim, mas se você puder compartilhar então como é na que você vive, vai Tá. ser muito legal. A comunidade se chama Mauê e ela faz parte Maués. do projeto, é um dos projetos é, organizados pela Rizomar, que é uma ONG, então é a ONG Rizomar, e as comunidades a gente chama de comunidades Rizoma. Então a Mauê é a primeira, aí tem uma terra vizinha que está sendo comprada e o grupo já está se formando, que se chama Canto da Jurema. E tem uma vaga na Mauê ainda, para quem quiser participar com a gente. Pode entrar em contato comigo no direct, eu acho que aparece o meu Instagram para o pessoal, né? Pode, através do direct, entrar em contato. Eu mando todo o link com formulário de inscrição, tanto para voluntariado quanto para quem quiser participar da Ecovila como membro. E a gente está com uma vaga aberta e na Jurema tem algumas vagas, tem mais vagas. Que legal. Muito bom saber. Então fica aí para o pessoal que tem interesse. E me fala um pouquinho, Adriana, se existe algum tipo de perfil de uma pessoa que consegue viver bem em uma comunidade assim, porque eu imagino que seja algo para todo mundo e que seria muito maravilhoso se todos nós pudéssemos Uhum. viver assim, mas que talvez nesse momento as pessoas não se adaptem. Você acha que existe algum perfil que não se adaptaria? Como que o que vocês esperam de uma pessoa assim em termos de valores, em termos de objetivos em comum para ela viver e conseguir viver bem na Bom, a comunidade? gente tem isso não é uma coisa de comunidades, mas é um combinado da nossa comunidade, que a gente deixa bem claro a nossa posição, até política, né? A nossa posição de consciência de classe, de ser progressista. Então, uma pessoa que não reconhece direitos de trabalhadores, que não reconhece que existe uma injustiça na sociedade, essa pessoa ficaria meio peixe fora d'água, né? Aconteceu até de um casal que veio para tentar entrar numa das comunidades e eles tinham um posicionamento meio estranho, o pessoal ficou, e agora, né? Como é que a gente faz? Não vamos assim mandar embora, né? Mas aí eles falaram,
assim, não, nosso posicionamento político é esse, assim, assim, assim. Aí eles mesmos falaram, ah, então acho que não vai ser legal para nós, né? Então, isso é uma coisa. Combina muito. Você não precisa se comprometer a ter um trabalho social, mas ser inclinado às causas sociais e práticas regenerativas da natureza, né? Então, tem outras metodologias além da permacultura que a gente pode seguir para restaurar ambientes e para demonstrar uma produção de alimentos mais regenerativa. Então, a gente pode ser um centro demonstrativo também para as pessoas. Então, a pessoa não é obrigada a se incluir nos trabalhos, mas se ela não tiver afinidade com esses propósitos, eu acho que ela não vai se sentir muito bem estando numa comunidade assim, né? Se ela não gosta de mexer na terra, não gosta de andar no mato, ela não vai nem se sentir atraída, né, por esse tipo de projeto. E tem muitas pessoas que se sentem atraídas, mas não se sentem preparadas ainda. Então é por isso que a gente fala da transição, é uma transição, né? Como aconteceu comigo. Eu era super urbana, eu nasci na capital de São Paulo, eu sou paulistana também, tá aí. E, Pô, e eu descobri, olha só que história louca, eu descobri que dava para reconhecer uma árvore pelas folhas, pelo aspecto do caule. Mesmo antes dela dar o fruto, eu conseguia saber que um abacateiro não era uma mangueira. Eu consegui descobrir isso com 11 anos de idade. Antes disso, eu achava que era tudo árvore. Então, dessa situação até hoje, que eu sou uma professora de permacultura, foi uma transição, né? E eu precisei de um processo de organização e planejamento para fazer essa transição, né? Então, o GTD me é, ajudou muito. Eu conheci você através do GTD, procurando o GTD. Aí fiquei, aí não saí mais do canal. nossa. E você falou sobre essa transição, né? E eu acho que esse é o grande ponto, porque, por exemplo, você deve ter visto, né, que nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos que a gente passou por esse momento que ainda não acabou, né, da pandemia, que muita gente, especialmente lá no começo, março, abril até junho do ano passado, eu via que muita gente falava assim: nossa, se for continuar assim, eu não quero mais ficar morando Uhum. aqui, porque eu só morava na cidade por conta do meu trabalho. E começar, vocês tiveram mais demanda de interesse sobre desse tipo de pessoa? E você acha que em algum momento as pessoas também tiveram que fazer essa reflexão do tipo, isso é realmente uma coisa que eu quero para minha vida e vou entrar nessa transição? Ou não, foi só um fogo de palha, eu quero só ir passear mesmo quando. Porque assim, é uma mudança completamente de Uhum. eixo, né, de valores, no sentido de que você tem esses valores, você tem uma visão para o planeta que envolve esses valores, que envolve você ter alguns objetivos em comum com as pessoas, e que vai se aplicar à sua vida, e que isso sim é uma construção de médio prazo, não é uma coisa que você pode dar o primeiro passo agora, mas é claro que é toda uma Uhum. curva de aprendizado, como você comentou, né? Você teve contato com algumas dessas pessoas? Você teve algum tipo de experiência interessante assim que você gostaria de compartilhar com a gente no contato com essas pessoas que tiveram essa mudança Eu assim durante? não estou lembrando de pessoas específicas, assim, mas eu achei muito característico o caso da minha filha e o meu genro, né? Que tem uma chácara da família do meu ex-marido, né? Do pai dela. E aí, durante a pandemia, eles resolveram fazer uma reforma na casa dela, na cidade, e as crianças estavam sem aula, tudo, e aí eles foram para morar na chácara, né? E aí o meu genro não queria voltar para a cidade mais quando a casa ficou pronta. Ele falou, não, eu quero ficar aqui e tal. Mas eles acabaram voltando por conta do trabalho presencial ter voltado, a escola presencial ter voltado, né? Então eles precisaram estar na cidade para trabalhar, né? Eles estavam recebendo auxílio emergencial, aí né? Teve que voltar a trabalhar. Então, acho que não é esse fogo de palha, não foi tanto assim não, desisti, eu estava viajando. Não, é porque a realidade puxa, né? Eu tenho que trabalhar, meu trabalho está na cidade.
Então, essa transição, você tem que fazer uma transição de carreira também. É inevitável isso. Você tem que pensar qual é o trabalho que eu posso fazer, que eu posso estar longe da cidade e continuar a ter o meu ganha-pão, né? Porque é assim, a gente não vai conseguir ser autossuficiente em tudo, mesmo morando no mato. A gente vai continuar tendo que comprar coisas, né? E você comentou isso, eu até anotei aqui para te perguntar, que você falou um termo que eu achei bastante interessante, que é o design da vida. Então, tem muito a ver com isso que você está falando Uhum. agora também, né? Então, você tem um propósito maior com relação a como que você quer contribuir com o planeta e como que você se vê como um ser vivo pensante neste planeta, certo? E como que eu consigo construir, então, tudo ao redor para que eu fique bem nesse estilo de vida, que foi o que você Uhum. comentou sobre a mudança de carreira. Quando você falou design da vida, era isso que você Sim, estava se referindo? Fala sim. mais sobre É o design da vida, ele vai desde o design permacultural da vida, né? Porque o design permacultural, você pode pegar um quintal, vou fazer o design permacultural. Pode pegar uma fazenda, uma cidade, ou assim, o ápice da permacultura é quando o planeta tiver seu design permacultural feito, né? É uma utopia, assim, né? A nossa meta é lá longe. Então, a nossa vida também precisa de um design permacultural, né? Por esse ponto de vista, né? Então, como é que eu vou fazer na minha rotina para que o lixo seja reciclado, para que eu faça a minha compostagem, para que eu tenha o mínimo de alimentos orgânicos produzidos no meu quintal, para que eu colete água da chuva, e por aí vai. E a gente chega no nosso propósito, aí é o que você fala no planejamento de vida, né? Desde o propósito, os nossos valores, e aí o que eu tenho, eu penso assim, eu também tenho formação em coaching, né? Então, o que eu tenho agora, que recursos eu tenho agora? E nesse projeto que eu tenho, dessa vida ideal que eu quero, onde que é esse ponto? Como eu vou estar vivendo? Né? Com quem, onde, com que rotina. Então, do que eu tenho hoje, dos recursos que eu tenho hoje, da condição que eu tenho hoje, qual é essa trajetória que eu tenho que fazer até chegar lá, né? Então, sempre partir de agora. Por isso que é uma transição. Então, quando as pessoas falam, eu não posso, a minha rotina não me permite, eu fico, ai meu Deus, peraí, vamos começar do começo, né? Porque é a gente que cria isso, né? Claro que tem, a nossa sociedade impõe violências para uma parcela da população que nem consegue imaginar isso, de tão explorado que está. Mas para pessoas que estão minimamente alimentadas, que têm um teto para morar, já consegue ter uma tranquilidade para começar a construir a sua rotina, né? Para planejar a sua vida, fazer o design da sua vida. Tem a pirâmide do Maslow, né? Então, as necessidades básicas primeiro, né? Aí depois você consegue planejar um pouco melhor as coisas. Sim, isso é muito básico, né? E as pessoas se desconectam tão rapidamente, né, desse básico e ficam tão, sempre como eu falo, na rodinha do hamster lá, que é terrível por si só, né, essa analogia, Uhum. mas ela é tão assertiva com relação ao estilo de vida, né, que a maioria das pessoas leva, porque ficam presos não só na gaiola, mas na rodinha também. Não basta estar na gaiola, tem que estar na rodinha, né mesmo? E você falou que é interessante, você falou dessa sua formação de coaching, assim, como que você lida com todas essas prescrições aí da alta performance, com relação a um estilo de vida e mais Então, compassivo é também? porque a formação que eu fiz foi em coaching sistêmico, não aquela do Paulo Vieira. É coaching sistêmico, sistêmico no sentido de usar colocações sistêmicas, vindas da constelação familiar, né? Então, é baseado em você sentir mais do que o que está objetivamente colocado, né? Você perceber o sentimento do cliente, levar em conta o sistema familiar dele. Então, é uma percepção mais fina que você tem durante a sessão, né? Então, eu já Entendi. comecei, é, e foi muito engraçado, porque quando eu comecei a divulgar o meu trabalho como coach, todas as pessoas que chegavam para mim eram pessoas que queriam fazer uma transição para uma vida mais sustentável.
Então, parece que eu atraí, assim, né? E as pessoas queriam fazer uma transição para o campo ou uma transição de carreira, visando uma rotina mais tranquila, né? Uma conexão com a natureza. Então, para mim, foi muito maravilhoso, assim, ter feito esse trabalho. Não estou focando tanto nos atendimentos agora. Eu decidi, assim, falei, não, eu sou a professora de permacultura. É isso que eu sou. Né? Até coloquei como lema do ano, né? Não é Pra nenhuma gente. ideia, nenhum pensamento, não. Eu sou professora de permacultura, foca. Mu- Muito interessante isso. Porque vamos lá, vieram várias perguntas ao mesmo tempo na minha cabeça. Deixa eu me localizar de volta aqui. Eu ia te perguntar assim, qual que é a essência do seu trabalho hoje, né? Então, que você já tinha falado sobre professora. Então, o que significa ter o foco em ser professora de permacultura esse ano? O que que você coloca para o que você fala sim e para o que você fala Uhum. não, por Eu exemplo? digo sim para convite para dar cursos em diversos lugares. Então, eu dou cursos de permacultura, tenho o curso de design em permacultura, que é o PDC, que é um curso básico que tem no mundo inteiro, tem esse curso da formação de permacultura, que é um curso de 80 horas, então 10, 11 dias de curso. Então eu vou para o lugar, normalmente um sítio, e fico 10 dias imerso com os alunos acampando no local, e é muito bacana, assim, né? É, é uma, um turbilhão de emoções, assim, e conhecimentos muito inovadores para as pessoas. Então é uma experiência bem bacana, que eu adoro. Se me perguntar onde que você está plena, que você está no seu flow, é dando aula de permacultura, né? Principalmente PDC, porque as pessoas vão lá com a intenção realmente de se transformarem, né? Porque é um curso de 10 dias, não é qualquer pessoa que fala, vou ver qual que é. Não, a pessoa já está com essa vontade de transformação, né? E tem cursos mais curtos também, de introdução à permacultura, que aí é um final de semana. E o foco do meu trabalho na área técnica, por eu ser engenheira ambiental, é com saneamento. Então, eu trabalho com saneamento ecológico, que é como você transformar o seu esgoto em recursos para as plantas. Nossa. E aí, pelo que você falou, então, é presencial, Presencial. né? Aí que tá, Thaís. Eu preciso fazer um curso online, eu preciso lançar meu curso online, o conteúdo está pronto. O meu irmão estudou a fórmula de lançamento, ele está fazendo lançamentos, ele quer me lançar, mas eu até queria uma ajuda sua, assim, uma Ai, luz, porque pela sua experiência, né? Porque eu estou procrastinando muito esse lançamento desse curso. Eu preciso muito fazer isso, faz parte também do foco como professora de permacultura, para alcançar mais pessoas, né? E você perguntou para que eu digo não, né? Eu estou dizendo não para consultorias, para pessoas que não têm o PDC. Eu estou me permitindo isso, sabe? Porque eu vi que eu perco muito tempo tentando explicar o beabá para o cliente e às vezes ele fica insatisfeito, não entendendo bem como é a forma de trabalhar da permacultura. Então eu vou dar consultorias só em forma de mentoria para quem já fez o curso e quer aplicar na sua área, quer fazer o seu projeto, né? faz muito sentido. E essa ideia de você, de repente, ter o curso online, talvez permita que essas pessoas tenham acesso no tempo delas para também aprender o É. básico e aí conseguirem chegar mais, né, com você também. Que é uma ideia. Aproveita aí que o seu irmão está estudando a fórmula, né, o método, porque é muito Uhum, legal, é uma maneira de você estruturar os seus conhecimentos para poder divulgá-los assim de uma maneira íntegra, né? uhum, E para mais pessoas, porque eu acho que esse é o lance, né? Quando eu fazia muito curso presencial, e eu acho que o presencial é maravilhoso, né? Eu adoraria estar tomando um café com você agora, conversando embaixo de uma árvore, né? Mas a live funciona fazer isso agora, em um momento que talvez a gente não conseguisse uhum. estar juntas embaixo de Tá uma árvore falando. convidadíssima, viu, Thaís? Cansa mais Tá convidadíssima para vir aqui. nada. Eu vou com a minha mãe.
a minha mãe que ela é louca de vontade de morar numa ecovila, e eu já falei Ah, para você sobre a minha vontade também, assim. sim. E então, eu já falei, é que meu marido ele é muito urbano, assim, ele Vamos essa conversa aqui. Você já me mandou alguns vídeos para eu tentar persuadi-lo, certo? Eu tô indo aos pouquinhos, quem sabe em algum momento. Mas a minha mãe, ela é assim, ela está totalmente comprada com essa ideia. A gente sempre gostou muito, né, de natureza. Eu sempre fui criada assim por conta dela mesmo. Quando ela era mais nova, ela era muito, muito, muito hippie, assim, naquela época, né, anos 70, começo anos 80, ela era muito. Então, quando eu nasci, minha infância toda foi tomada dessa maneira. Então, eu cresci muito correndo em trilha sozinha e subindo em árvore, etc, etc, sabe? Eu sempre gostei muito de viver em meio à natureza. Mas sem sair do foco aqui. Eu acho muito importante, sim, porque, na verdade, você está servindo mais Uhum, pessoas, sabe? Você tá encontrando mais pessoas para disseminar esse seu legado. Então, é muito importante, sim. Pensa nisso. E, às vezes, né, não sei se é o seu caso, mas às vezes a gente fica com esse receio ou postergando um pouco, né, lançar um curso online, porque a gente fica, não tá muito bom, será que o pessoal vai gostar? Será que vai vender? Será que vai me dar muito trabalho? A gente fica com um montão de receios assim, né? E assim, eu tomo para mim, né, uma coisa da filosofia oriental, que é o negócio do sempre imperfeito, né? uhum, As coisas nunca ficam perfeitas. Então a gente sempre vai ter uma coisinha ou outra ali, um defeitozinho, uma coisa inacabada e tá tudo bem, né? A gente leva, eu trago isso para minha vida, eu imagino assim, eu lanço uma primeira versão desse curso, né, no seu caso, lanço uma primeira versão desse curso e busco um feedback dessas pessoas que entrarem para ir melhorando esse curso, e daí quando eu fizer uma nova turma, eu já coloco essas melhorias e uhum, por aí vai, sabe? Então, se você levar. Eu sei que muitas pessoas elas criam um curso online e deixam lá rodando para o resto da vida, só vendendo, etc. Mas eu vejo que nós, que somos professoras mesmo, né, que temos como propósito ensinar e transformar a vida das pessoas através do conhecimento, a gente tem um propósito diferente com relação a qualquer curso que a gente ministre, qualquer assunto que a gente, uhum, né, fale, que a gente eduque. Então, é um acompanhamento constante. Minha dica para você é super aproveita o seu irmão, aproveita que ele vai cuidar da parte mais trabalhosa da coisa toda, que realmente fazer lançamento não é fácil como. Não, como o Érico fala, né? Ele fala é fácil, mas não é simples, mas não é fácil, alguma coisa nesse sentido, né? De que ter uma fórmula, porque é um método realmente pronto para uhum, você aplicar. Mas são muitos passos. E se você tem uma pessoa que vai te ajudar com esses passos, para que você se concentre na criação de conteúdo, na criação das aulas, em atendimento aos seus alunos, isso é maravilhoso, porque daí você uhum. continua focada naquilo que você colocou, que é o seu lema do ano aí, certo? Ser professora de permacultura. Então, acho que essa é a dica que eu tenho para te dar. Coloca uma primeira versão no ar, com os seus primeiros alunos, você já pega um feedback, já vai fazendo melhorias, vai anotando. E aí, eu não sei se você tem algum conhecimento também, provavelmente sim, né, por ter a formação em engenharia, de metodologias ágeis, que o pessoal do Scrum fala, cria um backlog do produto, né, que é justamente tudo aquilo que você ainda precisa fazer de melhorias, mas que não é prioridade para essa versão atual que você está trabalhando, Uhum. que daí na próxima você resgata para de repente trazer. Então são algumas maneiras, né, que eu vejo que essas metodologias todas que existem, né, Scrum, fórmula de lançamento, GTD, etc, tudo isso ajuda a gente muito se a gente tiver um propósito muito claro a Uhum. respeito do que a gente quer, né, para a vida. Então, só funcionam como ferramentas mesmo se a gente tem aqui dentro o que a gente quer Thaís, fazer, né? Do contrário, elas fazem eu quero milagre. te fazer uma pergunta pessoal, Fala. porque o meu maior Tá? medo, Ai, que. o meu maior medo em relação aos lançamentos é eu ficar doidona, maluca e perder minha rotina tranquila. É aí que Tem essa tendência. aí eu quero perguntar para você se para você foi sempre tranquilo, ou teve momentos de vou enlouquecer com esse lançamento. Olha, nossa, essa pergunta é muito boa. Porque assim, quando eu comecei a estudar o Fórmula, eu fazia tudo sozinha, né? E aí eu sempre tive muito essa consciência de o que dá para eu Uhum, fazer sozinha. Eu não ficava
eu ficava, claro, vendo os modelos de outras pessoas que já trabalhavam com isso há muitos anos, a página perfeita, e o e-mail, tudo perfeito, né? E eu falava, nossa, que lindo, mas eu também tinha consciência de que eu não conseguia fazer aquilo naquele momento. Eu ia fazer o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha, como você falou, né? E com o passar do tempo, à medida que você vai tendo mais alunos e você vai tendo que ter um atendimento maior e melhor, assim, nesse sentido, você tem sempre duas opções. Ou você se sobrecarrega, ou você traz outras pessoas para te ajudarem. E quem é empreendedor sabe que não é fácil, né? Você contratar, especialmente as primeiras pessoas, assim, porque a gente tem essa instabilidade de faturamento e tudo mais. Então, para mim, no primeiro momento, eu fui levando sozinha o quanto dava, mas chegou num ponto que eu falei assim, não, preciso ter pessoas para me ajudarem. E aí, essa que é a importância também de você ter um mentor, né? Sempre foi um ano assim que eu resolvi entrar na mentoria do Érico também para ter esse suporte. Conheci pessoas incríveis lá, que são amigos até hoje, parceiros mesmo, assim, profissionais e para a vida, porque você acaba aprendendo com outras pessoas que já passaram pelo mesmo que você também, né? E naquele primeiro momento, o que fazia sentido era eu contratar uma pessoa para me ajudar com o suporte. Então, assim, como que eu vou auxiliar os meus alunos da mesma maneira que eu faria, né? Então, assim, por um imenso privilégio, se eu anuncio em qualquer lugar que eu estou procurando alguém para trabalhar comigo, aparece muita gente querendo. Então, isso é um imenso privilégio. Mas tem que ser uma pessoa que conheça o método Vida Organizada, tanto ou mais do que eu, né? E que queira aceitar esse trabalho, porque não é um trabalho de glamour, nem é um trabalho só de amor. É claro que tem que ter muito amor envolvido, mas também é um trabalho com muita responsabilidade, porque a gente está falando com a vida das pessoas. Então, é muito comum a gente receber, né, contato dos alunos, etc., com uma série de questões, assim, muito sensíveis e que a gente sabe que são pessoas que precisam simplesmente de um acolhimento e de não apenas a orientação, mas ter esse acolhimento, sabe? Por isso que a compaixão é um valor muito importante para nós. Então, a pessoa que, da mesma maneira que a pessoa, para fazer parte da comunidade, ela tem que ter alguns valores, né? Eu também vejo a empresa, assim, como uma comunidade. Então, a gente tem que, claro que tem a relação financeira, que infelizmente vivemos nesse sistema capitalista que é totalizante e permeia as relações e as pessoas. Tá certo, elas têm que receber pelo trabalho delas e a gente também tem que cobrar algumas coisas em detrimento dessa remuneração. Faz parte, né? São as relações de trabalho atuais do nosso mundo. Mas, assim, a gente busca, então, pessoas que tenham os mesmos valores, né? Que nós, para fazerem esse trabalho. E aí a gente busca trazer tudo aquilo que a gente ensina também para dentro da empresa, mas é todo um aprendizado, porque eu sempre fui muito honesta em falar para todo mundo, né, que o que eu compartilho no Vida Organizada, claro, tem conhecimento técnico, científico, mas também tem minha experiência pessoal. E para eu falar sobre a minha experiência pessoal com relação à construção de equipe, etc, etc, eu posso falar do que eu já vivi. Porque se eu ficar falando de coisas que eu ainda não vivi, são apenas assim, eu posso trazer a referência de outras pessoas, claro, né, que já passaram por isso, mas eu tenho que ter essa responsabilidade. Então, eu compartilho o que eu vivo. E nesse caso, né, a gente está nesse momento de construção e de entender como que a gente consegue fazer um atendimento legal para todo mundo, sem a gente se sobrecarregar. E esse ano foi particularmente difícil para todas nós aqui dentro, né? Para todos nós aqui dentro, porque foi um ano que a gente tinha uma expectativa X e foi bem complicado, assim, e eu fiquei muito mal por conta do cenário da pandemia, assim, pegou forte para mim. Eu sou uma pessoa que luta desde do início da minha vida adulta com uma depressão e esse ano pegou bem forte. Na verdade, ano passado já comecei a ficar meio mal, mas esse ano, assim, no primeiro semestre foi bem difícil. Porque é muito sofrimento, Adri. É muito sofrimento, sabe? E eu não consigo não ficar sensível a esse sofrimento. Mas eu penso que a compaixão, ela também é um impulso para a gente agir, né? Não é só a gente identificar, ok, a gente identifica o sofrimento no outro, a gente gera empatia, mas eu acho que é um grande impulso para a ação. É assim que eu vejo a compaixão, né? Não é só sentir a compaixão, é um impulso para a gente agir, para, de alguma maneira, ajudar a aplacar esse sofrimento das pessoas. Então, como que eu, Thaís, no meu micro
sistema no meu aqui do meu trabalho, etc, eu consigo fazer isso. E nesse momento, esse ano, assim, foi muito difícil, porque eu não tava funcional, sabe? Assim, imagina se você não tá legal e, tipo, as plantinhas continuam precisando de você ali, né, na horta. Elas precisam que você vá ali regar, não importa como você esteja. Então, para mim, foi essencial ter aquela visão do mínimo viável diário, sabe? Não sei se você está familiarizada com Sim. esse conceito, Eu sou da mas turma 7, e Thaís. eu acho que pode. Eu sou da turma 7 do Ah, MVA. então. É isso aí, então. Então, assim, você pode aplicar esse conceito também para essa sua ideia dos Uhum. lançamentos. E foi isso que eu fiz desde o início, quando eu estava sozinha fazendo. Falei, qual é o mínimo viável para eu fazer um lançamento nesse momento? E aí, aos poucos, eu fui trazendo outras pessoas para me ajudarem. E a gente tá nessa. Eu acredito que toda construção é de médio prazo. E a gente está falando de construção de equipe, também é médio prazo. Então, eu tenho essa perspectiva e é uma enorme responsabilidade em todos os aspectos, tanto o emocional, quanto o financeiro, quanto o estrutural, quanto de direcionamento, de alinhamento com valores, né? E então, assim, mas é focando sempre nisso, né? Qual que é o mínimo viável que a gente consegue fazer nas condições que a gente tem? Porque ideias a gente acaba tendo um monte e a gente sempre quer fazer o melhor possível em todos os cenários, mas nem sempre é possível. Então, assim, tá, mas qual que é o mínimo que a gente consegue fazer? Só para a gente não perder o foco, sabe? E eu acho que essa ideia do mínimo viável pode ser aplicada a qualquer situação, mas nessa dos lançamentos, nossa, totalmente. Porque sim, tem a tendência a ser uma loucura. Acho que se você acompanha outras pessoas que trabalham, né, com esse formato assim de lançamento, você já deve ter visto como é, né? Porque é muita coisa para fazer, é insano assim, eu acho que é infinito. Então, como tudo na vida que é infinito, relacionado ao nosso tempo finito, a gente tem que colocar alguns limites, porque senão a gente não consegue fazer. Né? E a gente espana, né? Então, ao longo desse ano foi um grande aprendizado aqui dentro da casa, né, na equipe, para a gente aprender o que, que funcionava para a gente, o que, que não funcionava para a gente. E aqui eu vou trazer a referência da Dalva, né, que trabalha. Você conhece a Dalva, né? A Dalva trabalha aqui no Vida Organizada e ela fala, Thaís, a gente está desenhando e isso vai ser uma tendência daqui para frente, o nosso lançamento compassivo, né? Como que a gente faz isso sem a sobrecarga, sem ficar lotando a galera de conteúdo? Porque eu sou uma pessoa, quando eu estou no meu processo de criação, eu crio muita coisa. E aí, às vezes, eu faço as pessoas beberem água de hidrante, sabe? Assim, é muita coisa. Eu tenho que tomar cuidado, eu mesma limitar em alguns aspectos, assim, sabe? Então é isso, é tudo sobre limites, sobre foco, sobre o mínimo viável. Legal, Thaís. Mas eu super a fazer. E o seu irmão, ele tá estudando, ele tá empolgado? Porque deve estar empolgado, né? Porque é Ele está muito fazendo o empolgante, primeiro realmente. Esse lançamento tema é dele muito legal. agora. Uma pessoa lá da cidade dele. Ah, e ele tá fazendo. Aí eu vou ser a segunda. Ah, ele tá. É Ah, ele olha e só. minha Ele tá cunhada, todo né? O espertinho. Luciano e a Gisele. Ah, que legal, que bacana. Tá vendo? Então, daí ele já vai pegando experiência para poder fazer o seu. Vai fundo, assim. Você vai adorar o processo, porque é justamente isso. Você tem um retorno muito rápido das pessoas, né? Sobre o que você está ensinando, sobre o que você está fazendo com relação ao seu trabalho. Isso te dá um feedback imediato para você já pensar. É isso que eu tenho para te dar de dica. Mas se você tiver alguma outra pergunta, dúvida que eu puder te ajudar, estou à Ai, disposição legal, aqui. Thaís. Não, antes eu quero te falar que aquela live que você fez com as meninas da equipe me deu uma esperança na humanidade tão grande. Eu falei assim, eu falei para o Moacir, Jura? falei, nossa, que coisa mais linda, me dá esperança de que é possível a gente mudar as estruturas da sociedade mesmo, né? Uma relação entre funcionários e patrão, né? Entre aspas, e ter essa compatibilidade mesmo e esse amor, né? Que vocês têm, foi muito contagiante assistir aquele bate-papo de vocês. É. Ah, são pessoas muito queridas, assim, para mim. Mas eu confesso para você que eu tenho tudo a aprender nessa área ainda, Adriana, porque é novidade para mim também. Uhum. É novidade para mim. Eu que sempre tive meus processos criativos aqui sozinha e me organizava, né, com essa estrutura sozinha, de repente
eu tenho que colocar isso dentro de uma estrutura, né, com outras pessoas e que não dá para eu simplesmente sair criando as coisas e querer colocar tudo em prática ao mesmo tempo. Não, então, sabe, Thaís? Tem processos, né? E assim, a gente veio trabalhar com você para ajudar com isso e tudo, né? Então, assim, nossa, eu tenho muito a aprender, porque eu ainda cometo várias falhas, assim, com relação a isso, e eu tô aprendendo, mas eu tô muito focada em ser uma. É complicado falar que eu vou ser uma líder, né? Porque, meu, quem define liderança é quem tá com você, e não você mesmo, né? Mas ser uma pessoa que é muito focada nesse trabalho, nesse legado que a gente traz e nessa mudança da sociedade. E isso é uma questão totalmente filosófica, porque essa semana mesmo eu estava conversando com meu marido sobre isso, sobre como que a gente acredita que vai existir essa mudança, né? Se vai ser uma mudança radical ou se ela vai ser gradual ou se, na verdade, a mudança gradual não é a utopia, sabe? E então eu fico sempre com essas questões na minha cabeça, pensando qual é o meio mais efetivo de mudança? É trazendo soluções paliativas, é fazendo de forma gradual, ou é fazendo de uma vez, né? Então, eu acho que todo mundo que tem esse viés mais progressista já pensou sobre isso, se é que não pensa É. todos os dias, né? Porque é uma atuação constante, é o tempo inteiro que em absolutamente tudo que você faz, quando você faz um trabalho com propósito, você está trazendo essas reflexões à tona, né? Como que você lida Sabe com como eu isso? penso, Thaís, essa questão da transição, né, da sociedade? Eu acredito que é gradual, é todo dia um pouquinho, né? E a gente é como se fosse um espaço elástico que a gente tem que ir alargando, né? Ele a cada dia um pouquinho. Se você romper, ele, se você fizer uma força muito grande, ele vai romper, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem oportunidades de mudança radical que a gente tem que abraçar e ir de cabeça. Então, quando a gente veio conhecer a Mauê, em novembro do ano passado, a gente veio aqui conhecer, a gente já conhecia o trabalho dos meninos da Rizomar, né? Com a metodologia. Hã? Né? Novembro de 2020, né? 2021. Não, é 2020. É, 2020. Ah, isso. Ainda estou atrasada. Novembro de 2020. Eu já conhecia o trabalho deles, aí eles foram num curso meu falar sobre a metodologia, e eu olhei para o Moacir e falei, por que a gente não foi ainda mesmo? Aí ele, vamos lá conhecer. A gente veio, eu estava dando um curso na mesma cidade aqui, né? Então a gente veio conhecer, e quando eu olhei a paisagem e vi as pessoas que estavam aqui, o meu coração falou, é isso, já é, né? E aí a gente já escolheu a rama, não, mas tem um processo de integração. Eu falo, problema de vocês, eu sei que eu venho, né? Eu sei que eu venho. E a gente tomou essa decisão, começou a vender as coisas lá em Campo Grande, começou a resolver as coisas. Em março desse ano a gente já estava aqui como morador, né? Foi uma coisa muito rápida também. Mas foi por quê? Porque foi uma coisa que a gente veio gestando há muitos anos, de adequar a nossa vida a uma rotina ligada à natureza. Então, quando chega a oportunidade, ela pode ser, de hoje para amanhã, né? Que nem quando eu conheci o Moacir, a gente, em 15 dias, a gente já estava morando junto. É uma mudança radical, né? Mas o emocional já estava trabalhado para que isso acontecesse, né? Aí casou. Talvez, talvez a decisão É, pareça radical, né? Só que lá dentro o processo já estava acontecendo, né? Para construir as condições internas para você chegar naquele momento e é. tomar essa decisão, Por né? isso que eu acredito numa transformação interna, no autoconhecimento, para quando a gente tem que tomar uma decisão de impacto na sociedade, tipo votar em alguém ou participar de algum projeto maior, a gente já está entendida com a gente mesmo, né? E a gente pode fazer essa diferença na sociedade, né? Não adianta a gente querer mudar a sociedade e a gente não ser coerente com o que a gente está pregando, né? Então, o autoconhecimento, o Total. autodesenvolvimento é muito importante. Sim, é isso mesmo. Concordo 300% com você.
Olha, eu tô com a impressão, Andri, que a gente ficaria aqui a tarde inteira batendo esse papo, né? Mas como já deu 1 hora de live, eu queria te fazer uma Hum. pergunta que pode ajudar a galera que tá até aqui. A gente está com 114 pessoas aqui. E, ó, tem gente te perguntando do curso, hein? Tá Uhum. vendo só? Gente, Ah, fala aí, deixa eu falar então. Adriana. Quer compartilhar o seu É Instagram? Galbiati, Fala, pode falar. galbiati.adriana, e vai ter 2 cursos presenciais que já estão marcados. Então, um é em Santa Catarina, de 21 a 30 de janeiro, e um outro aqui em Minas Gerais, em Desterro do Melo, na Refazenda, que vai ser do dia 25 de fevereiro a 6 de março. Então, esses 2 cursos PDC, né, curso de Planejamento e Permacultura, já estão marcados, e vai ter informação lá no meu Instagram, @galbiati.adriana. E o curso online me cobrem, gente, me cobrem que aí eu funciono mais. Mais fácil. Você vai se surpreender, assim, porque você vai ter pessoas de todos os lugares do Brasil, e de fora do Brasil, quiçá, né? Como o Érico fala, quiçá do mundo todo, assim, do outro lado do mundo, porque o alcance do digital é muito legal por conta disso. Obrigada por divulgar, Adriana. E aí, gente, então aproveitem, hein? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: a pessoa que está vendo essa live agora, super se identificando, assim, e quer iniciar essa transição de vida, tá? Para indo morar ou não em uma ecovila, em uma comunidade, assim, mas ela quer dar o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo que ela tem que dar para começar a formatar essa Olha, transição? são vários primeiros passos Para planejar. possíveis, né? Ela pode começar lendo um livro, ela pode começar participando de um mutirão de bioconstrução, é, participando de um curso, ou vai direto fazer o PDC, que é o curso de 10 dias, né? Ou ela pode, se for uma pessoa que vai mais devagarinho nas coisas, ela pode ir visitar um local. Tem vários locais no Brasil que trabalham com permacultura, que aceitam voluntários, ou visitantes esporádicos, ou faz um curso mais curto, né? É, Seria conhecer todo esse sistema e projeto, né, que sim. existe. Você pode tanto começar. Tem um projeto bem legal aí perto de você, Thaís, da Horta das Corujas. Não sei se você conhece. Eu até mandei um direct para você esses dias. Horta, Horta das Corujas. Tem uma. Na eu Praça não das Corujas, tem um. É na Vila Madalena, eu acho. Tem um. Tem posso doar. uma horta comunitária, as pessoas se reúnem para plantar. E aí, isso é um espaço de aprendizado, sabe? Se juntar com pessoas que têm o mesmo interesse é um ótimo primeiro passo, né? E todos esses que eu falei, pode ser o terceiro, quarto passo, mas você pode começar por qualquer um desses, né? E você tem um livro para indicar sobre isso para o pessoal? Ai, Que você os falou livros de de ler algum. permacultura, os clássicos da permacultura, eles são meio muito complexos. Tem muitos exemplos da Austrália, né? Então, são muito densos. Então, eu recomendo um livro, não é sobre permacultura, mas eu já estava com vontade de recomendar para você e para a sua audiência um livro que chama Esperança Ativa. Uma das autoras é a Joanna Macy. Foi publicado no Brasil pela editora Bambual, né? Ela fala de como isso que você falou, né, dessa depressão que bate quando a gente vê o mundo sendo destruído e as pessoas passando dificuldade e tal, que isso dá uma dor na gente e paralisa. Mas a gente precisa passar essa fase da dor, né, e se apoderar do que a gente pode fazer. Então, isso que é a esperança ativa. Você tem Exato. esperança, mas você está construindo o que você tem esperança também, né? É muito legal. Nossa, isso conversa. Realmente. Obrigada pela indicação. Eu tenho alguns livros aqui daquela editora Elefante também, que são, não sei se você conhece alguns deles. Tem um que eu gosto muito, que é Ah, sobre o bem sim. viver.
traz um pouquinho, né? E tem um que também chama Alternativas Sistêmicas, eu acredito. Esse eu ainda não li, mas eu tô com ele aqui para ler, que fala de todos, do bem viver e outras alternativas, assim, para o mundo, né? Para o nosso mundão aí, Legal. puxa vida. Daí, O que você enfim. acha da gente fazer uma série do Adriana, Clube do Livro sobre práticas regenerativas? que legal, hein? Eu gostaria muito. Gostaria muito. Você tá no Tô. acampamento também? Eu sou Taizete. Opa! Olha, se a ideia com esse acampamento é trazer mais a experiência de todo mundo que faz parte ali dentro para a gente ser realmente uma comunidade virtual ali de contato, de apoio, de prática. Então, sim, vamos fazer, vamos fazer. Vai ser muito legal. A gente faz lá dentro para a galera e vai ser muito bacana ter essa troca, sabe? Legal, Vamos Thaís. fazer sim. Ah, Já estou muito anotei. feliz de ter conversado com você. Obrigada. Grata por ter me chamado. Pô, eu que fiquei feliz a gente conseguir conversar, né? A gente tá um tempão tentando a vida. Então, fiquei muito feliz. Não vejo a hora de poder visitá-la pessoalmente para conhecer a Ecovila. Quem sabe levo minha mãe aí para conhecer. Quem sabe ela não fica com a vaguinha Sim, aí, sim, a sim. última. Vai ser um prazer. Super, super, Eu super. sigo ela no Eu vou Instagram, pedir viu? para ela Fala assistir para essa ela. live. Então, então, ela vai adorar. Porque ela tá super afim de mudar, assim. Na verdade, não é uma mudança, se você parar pra pensar. É um estilo de vida que já é dela, só que ela não conseguiu ainda transicionar profissionalmente, digamos assim, né, para conseguir Uhum. fisicamente, talvez, ter esse estilo. Então, é muito legal mesmo, assim, de verdade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua iniciativa, por divulgar isso para o mundo, porque aquilo você poderia guardar para você, né? Então, obrigada mesmo por ser essa pessoa. E é isso. Tem algum recadinho final pro Ai, pessoal? pessoal, eu não sei, eu estou muito emocionada. Então, busquem conhecimento e sejam compassivos consigo mesmos. Vai no seu ritmo, né? Sejam, compassivos consigo mesmos. E meditem. Acho que é isso. É, é isso. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Um beijo para você. Então, se o Instagram colaborar, vou deixar essa live salva aqui. Espero que fique, porque ela foi muito legal e eu espero que outras pessoas consigam assistir também, ter acesso e poder divulgar aí o seu trabalho, tá bom? Beijo, Obrigada, Thaís. Adriana. Uma boa tarde, uma boa ano aí para vocês. Um beijo para o Moacir Tá também, bom. Beijo para tá todo bom? mundo aí. Tchau, tchau. Beijo.